Graças a paz, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir agora. Pelo computador estava travando. Então por isso que eu encerrei aquela live e comecei uma nova por aqui. Verificação, tá tudo ok aqui. Esperar os irmãos acessarem. Esperar mais um pouquinho para os irmãos conseguirem acessarem aí o link. Tem problema técnico aqui com a internet, né? Até mudei o provedor, mas esse horário tem uma grande quantidade de pessoas acessando a internet em casa, por isso que fica meio que inviável a gente conseguir fazer a live, né, com tantos acessos. Está fazendo pelo celular ao invés de fazer pelo computador, que seria mais viável, né? Até peço desculpa para a irmã Daniela e irmão Anderson, eles fizeram um vídeo com 2 louvores, eu vou colocar depois no grupo da igreja, aqui no Facebook, para introduzir o culto, mas trava tudo na hora que a gente vai acessar aqui. Estava saindo o áudio, mas não estava saindo o vídeo, né? Então essa era a dificuldade. Acho que o barulho que tava aí é do computador, tá, irmãos? Então deixa eu fechar tudo aqui. Deixar o mínimo aberto aqui para ver se ele funciona melhor. Mas vamos lá, alguns avisos aí, né? Sobre a igreja, né? Então a gente continua com os cultos temporariamente suspensos, né? Houve um novo decreto deixando facultativo o funcionamento para as igrejas, mas sem aglomeração, né? E levando isso em conta, levando em conta também que grande parte da nossa membresia tem mais de 60 anos, né? A gente permanece com os cultos suspensos, né? Até uma nova posição da prefeitura, né? Até nós verificarmos que normalizou a situação, né? Que nós podemos ver, né? Que a questão da pandemia, a questão da curva, né? Que eles falam de infecção, ela está bem abaixo do esperado, né? Graças a Deus. Mas a gente precisa tomar cuidado. Então, se você pode ficar em casa, fique em casa, né? Cuide dos idosos, cuide das pessoas com mais idade, para que esses não sofram também, tá bom? Sobre a igreja em si, a obra de Deus ela não para, né? Então, a cesta social da igreja ela continua. Então, se você quer trazer seu item de alimento até a igreja, traga, né? Você pode ligar antes para confirmar, mas nós estamos em casa, né? Então você pode trazer seu item da sua cesta social. E se você precisa, né, de alguma ajuda, até da própria cesta social, você entre em contato conosco, tá bom? Então nós estamos aqui, então você pode aí agendar um horário para você trazer os seus itens para doação, tá bom? Eu queria uma meditação, né? A gente teria um tempo de louvor agora, mas domingo a gente se programa para isso, tá bom? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 21,
né? Mateus capítulo 21, versículos de 1 a 11, nós vamos ler. Mateus 21, do 1 ao 11, né? Queria meditar nesse texto porque domingo é Páscoa, né? Domingo passado, muitos movimentos celebram o Domingo de Ramos, né? E foi até questionado sobre isso, uma dúvida, né? E vendo, né, algo cultural da época e tudo isso, mas pensando já na Páscoa que vamos ter no domingo, domingo, já deixando um aviso muito importante, na parte da manhã, nós vamos falar sobre o significado da Páscoa, né? O que a Páscoa significa para nós, povo de Deus, né? Mas hoje eu quero pensar nesse texto que fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Período aí que da antecipação, um pouco antes da Páscoa, né? Aquele momento que Jesus ia ser levado, né, por martírio. Um pouco antes disso, Jesus ele entra, né, em Jerusalém e alguns fatos interessantes acontecem ali e é isso que eu queria meditar com vocês essa noite, né? Então, Mateus capítulo 21, versículos de 1 a 11, né, diz assim: Quando se aproximavam de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes, e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa em uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei e trazei-mo. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei, que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei ao filho de Sião: Eis que vem o teu rei, humilde, montado no jumento, um jumentinho cria de um animal de carne. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortaram ramos de árvores, espalhando pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam quanto as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. E perguntaram: Quem é este? As multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Vamos orar? Pai, nós agradecemos o Senhor. Agradecemos estarmos aqui, reunidos, meu Pai, em torno da sua palavra. Pedimos que ela safada aos nossos corações, nos ajude a compreender, nos ajuda, meu Pai, a aplicar ela, meu Pai, em nossos dias, na nossa vida. E também, hoje, um assunto tão importante que falemos, meu Pai, que ela traga esperança em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queria frisar o versículo de número 10. Entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? Né? E o que eu queria pensar com os irmãos hoje: quem é Jesus Cristo? Né? Quem é este? Como eu falei antes, nós estamos perto da Páscoa, né? E há uma grande confusão sobre essas datas, Páscoa, Natal, né? Para nós não, mas para o mundo em si, né? A Páscoa ela virou uma data para ganhar chocolate, né? Você pergunta para uma criança o que significa Páscoa, ela vai lembrar do coelhinho da Páscoa. Ela não vai ter em mente que a Páscoa é a data, é o período que nós nos lembramos da morte e ressurreição do Salvador. Se você perguntar sobre o Natal, ela vai lembrar que é uma data de receber presente. Ela não vai lembrar, não vai saber que é o momento que nós celebramos o nascimento do Salvador. Então há essa grande confusão, né? Há essa confusão em saber realmente a verdade, né? O mundo tem realmente deturpado todas as datas importantes para a cristandade, né? Creio que o intuito sim é fazer a gente se esquecer, né, disso, né? Mas
pensando aqui na entrada triunfal, né? Nesse período aqui, irmãos, que o texto retrata, ele diz que havia 2 milhões de judeus na cidade, né? Estavam indo celebrar a Páscoa, né? Jesus cumpre aqui, versículo 5, uma profecia, né? Que está lá em Zacarias 9, vou ler, diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exultai, ó filha de Jerusalém, eis-te vem o teu rei justo e salvador, humilde, montado no jumento, no jumentinho da cria de jumenta, né? Então Jesus estava cumprindo mais uma das profecias que falavam a respeito dele, né? Realmente mostrando que ele sim era o Messias. E vendo tudo isso, né, o povo o recebe dessa forma. Você precisa ter em mente que muitos já conheciam Jesus Cristo, eles estavam vendo o ministério de Jesus, os milagres, tudo aquilo que Jesus tinha feito, mas muitos também não conheciam. Muitos seguiam Jesus pelos benefícios que ele podia dar, mas muitos ali não sequer sabiam quem é esse Jesus, né? E eles fazem tudo isso. Há realmente essa ideia de colocar os mantos para Jesus passar por cima, cortar ramos, né? Versículo de número 8, espalhar pela estrada, né? A Igreja Católica até hoje ela tem essa prática, né? Lá em 2 Reis 9:13, quando Jeú é ungido rei, a mesma coisa acontece. Então era uma prática, eles estavam reconhecendo Jesus como o rei, né? Realmente a figura que ele tem de rei, mas não era um momento de Jesus ser ungido pelo povo rei, porque ali ele estava realmente para cumprir com o seu ministério, que era realmente dar a sua vida no madeiro por cada um de nós. Então todos os momentos que Jesus ia ser, de certa forma, exaltado, ele realmente se retirava. Nesse exato momento não, porque ele precisa entrar em Jerusalém, porque depois disso ele entra no templo e há a purificação do templo, né? Então, eles entendem essa figura de rei de Jesus Cristo, né? E as multidões realmente estavam clamando, Hosana, né? Realmente clamando, reconhecendo quem ele é, né? Bendito é aquele que vem, bendito é o Filho de Deus, né? Realmente aqueles que precediam, aqueles que o seguiam, clamavam dessa forma em alta voz, né? Mas o versículo 10, ele traz algo muito importante para nós esta noite. Versículo 10 diz que, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, né? Houve ali um rebuliço. Houve ali realmente, as pessoas estavam alegres, estavam realmente extasiadas. Mas há uma pergunta: quem é este? Quem é este? Em outro momento, em Marcos capítulo 4, a mesma pergunta foi feita, mas quando Jesus acalma a tempestade, e perguntam lá, quem é este que até a tempestade, né, até as ondas do mar atendem a sua voz, né? Algo que nós precisamos ter em mente, né? Um contraste daquela cidade. Muitos sabiam quem era aquele Jesus, mas muitos também, vindos de outras partes, não conheciam Jesus. Um paralelo com os nossos dias de hoje, né? Muitos conhecem Jesus, de ouvir falar, conhecem Jesus daquela tradição que recebeu dos pais, dos avós, mas não conhecem Jesus realmente de andar no caminho dele. E muitas vezes vão parar e se perguntar: quem é este? Quem é este que vem e as pessoas estão realmente colocando ele como um rei, como um salvador, como um Messias? Quem é este? E essa pergunta, meu irmão, minha irmã, vai fazer toda a diferença para você também. Quem é Jesus para você? Quem é este? Né? Então, eles estavam ali para a festa, estavam realmente para a celebração da Páscoa, né? Mas o povo não sabia realmente quem era aquele que estava adentrando. Quem era realmente aquele que estava chegando à cidade para celebrar também, juntamente com ele, a Páscoa. Essa pergunta ela define o nosso relacionamento com ele, né? Eu separei alguns textos aqui que falam a respeito de Jesus, né? A respeito de quem ele é. Não são todos, né? Não é uma investigação exaustiva, mas alguns textos que vão nos ajudar a dizer
a responder quando formos questionados. Quem é este? Né? Lá em João capítulo 14, versículo 6, você pode responder, quem é este? Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Mateus capítulo 16, 15 a 17, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. João 11, 25, ele é a ressurreição e a vida. Hebreus 4, 14 e 15, ele é o grande sumo sacerdote. 1 João 29, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,15, ele é a palavra, o Logos, né? No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus. Ele estava lá no princípio. Hebreus 1, 3 e 4, ele é o resplendor da glória de Deus. É interessante que em Jesus nós vemos Deus, mas ao mesmo tempo nós vemos como o homem deve ser. Ele é o modelo, ele é o exemplo, ele é o alfa, ele é o ômega. Também, João 4, 26, ele é o Messias. Para nós, essa palavra Messias pode fazer não tão sentido, mas para o povo no Velho Testamento fazia todo sentido, porque o Messias era aquele que haveria de vir. E ele pôde dizer, eu sou o Messias. João 6,35, ele é o pão da vida. Lucas 1,30, ele é o Filho do Deus Altíssimo. Em Isaías 9,6, ele é o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Lá em 1 Timóteo 2, 5 e 6, ele é o mediador entre Deus e os homens. Não há outro mediador a não ser Jesus Cristo. Marcos 1,9, ele é o Filho amado, em quem o Senhor se compraz, em quem o Senhor tem alegria. João 8,12, ele é a luz do mundo. João 10,7, ele é a porta. João 10,11, o bom pastor. E em João 15,1, a videira verdadeira. Nota, irmãos, que Jesus, ele é tudo aquilo que o mundo precisa. Jesus é tudo aquilo que você precisa. Então, ao sermos questionados, quem é este? Este é aquele que deu a vida no Calvário por mim e por você. Esse é aquele que veio nos dar o exemplo. Este é aquele que estava no início, antes de todas as coisas, na criação, junto com o Pai. Este é Jesus. E este ele chegou adentrando a cidade, as pessoas o reconheciam como rei, mas muitos desses que estavam aqui reconhecendo ele como rei estavam naquela mesma multidão, dizendo, crucificam. Então, o conhecer Jesus, o saber claramente quem é Jesus Cristo para você hoje, define seu relacionamento com ele. Nós estamos vivendo um tempo de certeza, um tempo de pandemia, um tempo que nós não sabemos o dia de amanhã, mas isso não importa, se nós conhecemos a Jesus Cristo. Ele realmente é o doador da nossa vida. Ele realmente é aquele que nos dá esperança. Aí eu te pergunto novamente, quem é este? Ele é o alfa, o ômega, o primogênito de toda a criação. Tudo foi feito por ele, por meio dele, por intermédio dele. Este é o Cristo. Ele é a porta, ele é o pão da vida. Ele realmente é tudo aquilo que o homem necessita hoje. Se vamos estar aqui amanhã ou depois, não sabemos. Mas uma coisa sabemos, que Jesus é o Salvador. Ele estava entrando em Jerusalém, caminhando já por seu martírio, caminhando para o fim. Mas ainda assim, ele é o Rei da Glória. Ele realmente é aquele que pode salvar a sua vida, pode mudar completamente o seu ser. Este é Jesus Cristo.
Esse é aquele que eu gostaria de te apresentar hoje. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho. Este é Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz que Deus prova seu amor para conosco quando Cristo Jesus morre por nós, quando ainda éramos pecadores. Este é o Cristo. Lá em 1 João diz que nós temos um advogado junto ao Pai. Este é Jesus Cristo. Então você nota que todas as respostas terminam em Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, o assunto é Jesus Cristo. Então nós precisamos conhecê-lo. Não apenas conhecer, de saber quem é, mas realmente de andar nos seus passos. Lá em 1 João defende uma tese muito interessante, que ele diz que aquele que anda na luz, ele deve andar como Jesus andou. Ou seja, João está dizendo, olha, se você é da luz, se você é um filho de Deus, você precisa andar nos passos de Jesus Cristo. Se você é um filho de Deus, você deve amar o próximo. Porque Deus, ele é a expressão do amor. Realmente, meus irmãos, não tem como fugir. Eu tenho o hábito de dizer aqui na igreja que muitas vezes nós podemos nos comparar com os nossos vizinhos que não professam fé em Jesus Cristo. Olhar para a vida deles, olhar para a forma que eles fazem as coisas e dizer, olha, eu sou um homem bom, eu sou um homem justo. Mas, quando eu olho para mim e me comparo com o Cristo, eu não sou nada. Estou devendo. Sou um homem fraco, sou um homem pecador. Porque Jesus, ele é o maior exemplo. Realmente ele veio, esvaziou-se, né? Filipenses fala sobre isso, assumindo a forma de servo para nos mostrar como sermos servos. Lavou o pé de discípulos pecadores para nos dar uma lição de humildade. Esse é o Cristo. E é esse Cristo que nós precisamos. Esse Cristo que nós precisamos receber em nossos corações para que ele venha e mude as nossas vidas. Mas esse mesmo Cristo que também nós precisamos anunciar a todos que nos servem, a todos aí que nós temos contato, possibilidade realmente de falar de Jesus. É esse o Cristo. Esse Jesus Cristo. Então essa Páscoa que nós vamos celebrar agora domingo, não é uma Páscoa que vai estar firmada em receber coisas, mas é uma Páscoa onde nós paramos e lembramos daquilo que ele fez. Nós celebramos a ressurreição de Jesus. Celebramos realmente a morte e a ressurreição. A certeza que Jesus venceu a morte. Isso é Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascal, segundo Paulo, a igreja de Coríntios. Lá em Hebreus capítulo 10, depois você pode ler na sua casa, ele fala algo interessante, o autor de Hebreus, que Jesus é o sacrifício perfeito. O Cordeiro, ele foi oferecido uma vez só. De uma vez por todas. No Velho Testamento, o povo levava o animal para o sacrifício era feito, a pessoa tinha um pecado coberto, né? Mas lá em João 1,29, quando João Batista vê Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado. Ele tirou o pecado. Mas o mesmo autor de Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então houve a necessidade do derramamento de sangue por parte de Jesus Cristo. E nós obtemos o perdão dos pecados, obtemos a salvação mediante a graça de Deus. Não é mediante a meu mérito, mediante a minha justiça, mas mediante a graça de Deus. Por meio da fé. Até mesmo essa fé vem de Deus. É dom de Deus. Então, se você não conhece ainda esse Jesus que eu te apresentei hoje, você precisa conhecer. Você precisa entregar a sua vida para Ele. Porque Ele é o Cristo, o ungido. Quem é Jesus para você hoje? Ele é apenas alguém que viveu alguns anos atrás, alguns milhares de anos atrás? Ou ele é alguém que
até hoje, tem salvado vidas, tem restaurado pessoas. Este é o Cristo. E esse Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E hoje ele está à destra do Pai. E de lá tem intercedido por nós. Este é o Cristo. Amém? Vamos orar. Eu quero orar. Quero colocar alguns pedidos também. Alguns irmãos mandaram pedidos de oração. Então, nós vamos gastar um tempo agora orando, falando com o Senhor, agradecendo, porque Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Eu tenho experimentado a bondade de Deus todos os dias da minha vida e posso dizer com certeza que Ele tem cuidado de nós em meio a essa pandemia. Rogar a Ele pelos nossos governantes, pelo nosso presidente. Com certeza não é um momento fácil para ele, né? Mas devemos orar. Devemos realmente clamar a Deus. Segundo a Crônica 7,14, diz: se meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei a sua oração. Você tem orado com convicção, pedindo a Deus realmente que mude a circunstância. Ore com fé. Ore realmente convicto que Deus está no controle e Ele pode mudar a circunstância. Alguns pedidos. Manívia pede por sua vida espiritual, vida do Toninho também. Salvação de sua família. Newton, Ana Júlia, Nivaldo e Wilson. A irmã Maria pede pela saúde da sua mãe, que precisa fazer uma cirurgia, né? Deus dê graça que ela consiga fazer essa cirurgia. Pedidos gerais pela igreja, saúde dos nossos irmãos, né? Os que têm mais idade, seu Cláudio, Dona Denaura, Maria Aparecida, Dona Terezinha, as irmãs Vânia Borges, Vânia Teixeira. Se esqueci de alguém, me perdoe, mas lembra aí de orar por cada um dos irmãos, né? Principalmente aqueles que queriam, né, estar mais ativos, mas não podem, precisam se resguardar mais, né? Entre em contato com eles, ore pelo telefone, demonstre amor nesse momento, né? Agradecer a todos que estão online aí, Tânia, Daniela, Kelly, Denise, minha irmã, Carlos Neto, Raquel, Benedito, Pastor André lá no Pará, né? Graça e paz, irmão. Manívia, Mandiva também, está lá em São Paulo. Deus abençoe aí, né? Todos que estão participando, né? Irmão Benedito lá do Maracanã, participando desse momento, e vamos clamar a Deus, irmãos. Orem, nós temos colocado aqui na igreja um propósito de orar todos os dias às 8 horas da manhã, né? E quando nós fazemos algo constantemente se torna um hábito, né? E como é bom orar, né? Então vamos orar. Ore realmente aí na sua casa, com a sua família. Tenha tempo devocional, né? Não realmente deixe o momento que você vai ter um tempo com a palavra de Deus só para hoje, domingo, né? Mas todos os dias reúna a sua família. Abra a palavra de Deus. Leia um texto, medite sobre esse texto. Cante hinos. Compartilhe pedidos de oração e ore pela Igreja do Senhor, pelo nosso país, né? Nós cremos na volta de Jesus Cristo. Jesus Cristo está voltando. É uma mensagem que ecoa em nossos ouvidos, né? E até lá, meus irmãos, que nós sejamos encontrados fiéis, realmente fazendo a obra do Senhor. Então, vamos orar. Curva sua cabeça aí onde você está. Feche seus olhos e vamos falar com o Senhor. Santo Deus e Pai, nós louvamos o Senhor e agradecemos por esse tempo agora que nós estamos tendo. Pai, nós somos gratos a Ti, porque não há nada de bom em nós. A palavra de Deus diz que realmente todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas na sua infinita graça e misericórdia o Senhor nos alcançou, meu Pai. E esse Cristo que foi anunciado hoje, este Cristo que deu a sua vida no madeiro, nós vamos celebrar daqui a alguns dias o momento que ele ressurgiu, Senhor. O momento que, de uma vez por todas, a morte foi vencida. Glórias a Deus por isso, meu Pai. Nos ajuda a sempre lembrar disso, meu Pai. Sempre lembrar que nada pode nos separar do amor do Senhor.
Nada pode, meu Pai. Nós somos realmente ligados com o Senhor na cruz. E minha oração é para que, se alguém que nos ouve essa noite ainda não tomou uma decisão com Cristo, que tome. Porque é o momento oportuno de receber a Ti como Salvador, meu Pai. Oramos pela sua igreja. Não só a Igreja Batista Maranata aqui em Uberaba, mas a igreja em todos os locais, meu Pai. A igreja onde prega a palavra do Senhor. Pai, fortaleça as pessoas, fortaleça os nossos irmãos em Cristo para prevalecer, meu Pai. Realmente orando, mantermos firmes, meu Pai, mantermos forte a convicção que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Tem misericórdia, meu Senhor, dos nossos governantes. Tem misericórdia desse povo que mesmo em meio a essa pandemia ainda nega seu nome, Pai. Nos ajuda, meu Senhor, a falar, nos dê ousadia de abrir nossa boca e testemunhar que só Jesus Cristo salva. Também lembramos dos pedidos que foram feitos essa noite, Manívia, sua família, meu Pai, seu esposo Toninho, uma grande bênção, esses irmãos são para nós, restante da sua família também, Newton, Wilson, todos, Ana Júlia, meu Pai, todos, meu Pai, tem misericórdia. Também a mãe da Maria, que precisa ir passar por uma cirurgia. O Senhor sabe, meu Pai, o que está acontecendo. Ajuda, meu Senhor, realmente que as portas possam se abrir e ela fazer essa cirurgia. Também lembrar dos nossos irmãos da igreja, todos que carecem de um pouco mais de cuidado. Sr. Claudio Honor, Dona Denaura, Mão Gomes também, a Dona Terezinha, todos, meu Pai, que precisam aí, meu Senhor, se cuidar um pouco mais. Tem misericórdia, meu Pai, guarda esses irmãos, são valiosos para nós. Também orar pelas igrejas no geral. Esse tempo de isolamento é um tempo de reflexão, meu Pai. Como temos sentido falta de estarmos juntos, de cultuar o Senhor juntos, meu Pai, aqui no templo, de tomar a ceia do Senhor juntos também. Pai, nos permita logo mais fazer isso, meu Pai. Realmente estarmos juntos como igreja do Senhor para celebrar, para glorificar o Seu nome. Também ser com os demais, com aqueles que estão passando por alguma necessidade, padecendo algo, meu Pai, nesse momento, que as igrejas possam estender as suas mãos para ajudar, meu Pai, para que nós possamos realmente demonstrar o amor do Senhor. E nos dá paz, meu Pai, nos dá paz para continuar, para realmente continuar caminhando em direção ao Senhor, realmente sermos parecidos com o Senhor cada dia mais e louvamos ao Senhor, meu Pai, por isso. Pedido especial também agradecemos pela vida da Dona Joana, nossa irmã em Cristo aqui, que fez aniversário. Grande bênção ela é para nós, meu Pai. O Senhor deu mais um ano de vida para ela, meu Pai. Realmente atenda, meu Pai, os pedidos de oração da sua serva. Realmente ela tem mostrado uma fé excepcional em nós, meu Pai. E continua, meu Pai, nos moldando, nos aperfeiçoando, para a honra e glória do Seu nome. Nós louvamos o Senhor e agradecemos por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mais um pedido de oração aqui da Sônia. Saúde da minha família. Sônia Costa dos Santos. Então, vou orar na sequência, tá bom? Assim que terminar aqui eu oro. Pode deixar a irmã, vou estar orando, colocando a sua família aqui em oração. Domingo de manhã, 9h30 da manhã, nós vamos ter mais uma live, né? Mais um culto aqui. Nós vamos falar um pouco sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, né? Possivelmente vai ser gravado, né? Não vai ser online, porque a gente está tendo alguns problemas técnicos aqui para fazer. Mas vai ser disponibilizado aqui no Facebook, no grupo da igreja também, então você vai poder verificar, né? Estudar, né? Adultos, as aulas com o irmão Braulio estão sendo postadas no grupo da igreja, então você pega lá, ouve, né? Acompanha na sua Bíblia também. E o discipulado para novos convertidos também está sendo transmitido para eles diretamente. Então, se você quer algum material, precisa de alguma ajuda, entre em contato conosco, né? Para que você aproveite esse tempo de isolamento para crescer na sua fé, né? Fala, pastor, eu queria
aprender sobre algum assunto a mais, né? Fale conosco que a gente vai realmente te auxiliar nesse caminho. Amém? Fica na paz, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por todos que entraram aí para ouvir um pouco da palavra de Deus. Que Deus abençoe, né, esse tempo que nós tivemos. Amém? Fiquem na paz. Que Deus abençoe.